Graça e paz, amados. Vamos fazer mais uma meditação na palavra do Senhor. E hoje eu quero fazer uma exegese em um versículo bíblico que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. João, capítulo 5, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. O que é uma exegese? Quem estudou ou estuda teologia sabe que exegese é uma leitura inteligente do texto que nós estamos abordando. E esse versículo, é claro que ele não pode ser arrancado do seu contexto, mas ele está exatamente num contexto que fala de Jesus estar infligindo a lei dos judeus. Para os judeus, nada poderia ter sido feito no sábado, nada de trabalho, nem um milagre poderia ser feito no sábado. E Jesus, quando ele passa pelo tanque de Betesda, ele vê que ali existem muitas pessoas que estavam querendo ser curadas. E havia uma crença de que pessoas que tinham problemas, cegos, coxos, paralíticos, todos enfermos, que quando havia um movimento nas águas do tanque de Betesda, o primeiro que conseguisse entrar nesse tanque era curado de sua enfermidade. E Jesus passou por ali num sábado e estava um homem que se achava inválido há 38 anos, um paralítico. E esse dia era sábado, uma festa que havia em Jerusalém, uma festa dos judeus, e Jesus vai para essa festa num dia de sábado e passa pelo tanque de Betesda, e ali havia muitas pessoas enfermas, mas Jesus só curou um paralítico, que havia 38 anos estava enfermo. E Jesus diz para esse paralítico: toma a tua cama e anda. E isso aconteceu num dia de sábado. E para os judeus isso não poderia ter sido feito num dia de sábado. E por isso os judeus querem prender Jesus, querem condená-lo. Mas Jesus começa a fazer um discurso a partir daí, dizendo que ele veio para fazer a diferença. Ele veio para trazer uma novidade de vida. Ele veio para trazer uma nova realidade. E Jesus expõe em alguns versículos qual seria a sua missão, qual seria o seu ministério aqui na terra, que ele veio exatamente para cumprir a lei e para trazer a salvação de graça por meio da fé a todo aquele que cresce em Deus, a todo aquele que aceitasse a sua palavra e aceitasse ele como o único Senhor e Salvador de sua vida. E nesse versículo, quando ele diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. É interessante que no grego, esse versículo, existem algumas palavras que têm uma profundidade muito grande no sentido espiritual. Quando ele começa, ele repete amém, amém, lego, rimi, hoti, significa em verdade vos digo. E quando ele repete em verdade, que seria amém, amém, quando se inicia uma frase no grego, significa em verdade, significa que ele está confirmando algo que ele vai dizer à frente, que é muito importante. E ele diz
que aquele que ouve a palavra dele, aquele que ouve com o coração aberto, aquele que ouve e recebe a palavra dele como verdadeira, ele crê naquele que o enviou, crê em Deus, tem a vida eterna. É interessante que ele diz erreizoen aionion. Ele não diz que terá a vida eterna. No grego, isso tem um significado muito grande. Significa que aquele que aceitar a Cristo já tem a vida eterna a partir do momento que aceitou. Não será a partir do momento que ele morrer, mas ele já tem a partir do momento em que ele aceita, que ele faz essa confissão de que ele crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador de sua vida. Então, ele está dizendo que é interessante que ele diz, tem a vida eterna, erkenzoen aionion, e depois ele diz, não vem para juízo. Se você pegar o texto grego, ele diz, uk eis Christin erratai, significa, não vem para juízo, não será julgado. Então, quem aceita Cristo não será julgado quando ele partir para a vida eterna. Ele não passará por julgamento. E ele diz que já passou da morte para a vida. Interessante também o texto, o termo grego que ele usa nesse texto, dizendo que metabebeken significa passou de um lado para o outro. E quando ele fala assim, tem a vida eterna, e passou de um lado, passou da morte para a vida, ele diz assim, eis Christin erratai. Mas, primeiro, quando ele está falando a respeito de condenação, passou da morte, ele usa um termo assim, tu thanato, de dentro da morte, tenzoen, para dentro da vida. Então, significa que a pessoa que estava no mundo, quando ele foi tirado daquela vã maneira de viver, ele estava dentro da morte. E é bem claro no texto, essas preposições, o ek, quer dizer que ele tirou de dentro para fora. Tu thanato, de dentro da morte. Tenzoen, para dentro da vida. Então, quando uma pessoa passa de dentro da morte para dentro da vida, não existe mais como ele voltar de dentro da vida para dentro da morte. Porque a salvação é um dom de Deus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Na verdade, esse versículo que nós lemos agora, João 5,24, ele traz uma mensagem bastante poderosa, que fala do ministério de Cristo através das nossas vidas. Nós recebemos uma salvação de graça por meio da fé, uma salvação que não merecemos, mas recebemos como um dom de Deus, como uma graça de misericórdia, uma graça pelo amor, porque quando em João 3,16 nós lemos que Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, isso significa aceitação de Cristo, do ministério que ele veio fazer aqui. Então, a exegese desse versículo que nós fizemos agora, essas palavras que Jesus coloca aqui, nos trazem uma realidade bastante forte, que quem crê vai realmente saber por que Deus está falando dessa maneira. Quem aceitar, ele receberá o dom do Espírito Santo, e com isso ele terá a sabedoria espiritual para conseguir discernir as coisas espirituais. É interessante que a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Então, quando a pessoa teme a Deus, ele recebe de Deus gratuitamente, por meio da fé, o dom da sabedoria pelo Espírito Santo para compreender as coisas espirituais. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Nós vemos nesse texto, dentro desse contexto, que os judeus queriam matar Jesus. O versículo 18 do capítulo 5 é bem claro, que diz: por este motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eles não só não compreendiam o ministério de Cristo, que era trazer a graça, salvação de graça por meio da fé, substituindo a lei, que eles guardavam o sábado. E a partir da vinda de Cristo, haveria uma mudança. O sábado seria substituído e agora nós não dependemos mais da lei. Agora nós estamos salvos pela graça, por meio da fé. Não é cumprimento de lei, não é cumprimento de dias, de meses, de anos, de comida, nada disso. Isso faz parte da nossa vida física, mas a vida espiritual é quando o homem aceita Cristo, porque ele passa a ser uma nova criatura. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo escreve: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Novidade de vida, nova realidade, a salvação de graça por meio da fé. Então, o que Jesus está dizendo aqui, que em verdade, confirmando, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não vem a juízo, não será julgado, não entrará em condenação. Isso é a palavra de Jesus, garantindo que a salvação está selada na vida de todo aquele que o aceita como único Senhor e Salvador. E ele diz: e não entrará em condenação, mas já passou de dentro da morte para dentro da vida. Isso é a vida eterna. Esse é o Cristo Salvador do mundo. Ele veio para trazer vida, e vida com abundância. Ele diz em João 10:10 que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então a vida abundante, a verdadeira vida, a vida espiritual, ela vem em primeiro plano, porque muitas vezes as pessoas confundem, porque ele está num corpo, ele acredita que o corpo humano, o seu corpo físico, ele tem uma alma e um espírito. Mas na verdade é o contrário. O espírito é que tem um corpo e uma alma. Então o espírito permanece após a morte física. A morte física, o corpo se decompõe, se acaba, mas o espírito continua vivo. É por isso que nós temos que colocar como prioridade a nossa vida espiritual. Buscar compreender a revelação das Escrituras, porque elas é que nos dão a vida eterna. A palavra de Deus, Jesus diz claramente que a vida eterna está na palavra de Deus, que a palavra de Deus é que nos capacita a entrar no reino de Deus através da compreensão dessa revelação, de que o único meio de entrar, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está dizendo que somente através dele. Nada de religião, nada de filosofia, nada pode levar a Deus senão Jesus Cristo. É por isso que nós temos que meditar nessa palavra. E a palavra que eu deixo hoje para os amados é esta: João 5:24. Medite nesta palavra, medite nesse versículo hoje, para que você cresça na graça e no conhecimento de Cristo e seja santificado. Jesus disse: santifica-os na palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade.
e ela nos capacita a compreender as coisas espirituais. Então este versículo que fique no vosso coração hoje, João 5:24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Fique com Deus, e Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.